Fala pessoal, professor Dixon Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai falar a respeito do roteiro. Quem é o roteiro para a prova discursiva? Mas antes, um pedido e um aviso: se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora. Ative aí o sininho para você receber também as notificações dos novos vídeos. Toda semana há novos vídeos aqui no canal, pelo menos 2 deles. Dixon, e o que eu tenho de fazer além disso aí? Você tem de comentar aqui o que você achou a respeito deste nosso vídeo e também se você quer que eu aborde algum outro tema, algum outro assunto relevante aqui para o cenário de provas do Enem, especialmente a prova discursiva do Enem. É isso aí, sem enrolação, vamos direto ao que interessa, vamos direto ao ponto. O que é o roteiro, pessoal? Se liga, você já foi para a sua prova discursiva, você já foi fazer a redação e você, depois de ler lá os textos de apoio, os textos motivadores, ler a proposta de tema, você foi para a folha de redação e te deu um branco, demorou muito para você escrever? Pois é, eu tenho a solução aqui para os seus problemas. E esta solução chama-se roteiro. O que é um roteiro? O roteiro, ele é um brainstorm. O professor não ajudou muito não. É uma tempestade de ideias, é literalmente isso. Você tem de fazer um roteirinho, selecionando algumas ideias que vão fazer parte de cada um dos parágrafos do seu texto. Professor, então esse roteiro ele serve para eu estruturar o texto? É exatamente isso. O roteiro é um facilitador ali no momento em que você vai estruturar o seu texto. Antes mesmo de você ir para o rascunho, você já elabora ali um roteirinho com ideias básicas para cada um dos parágrafos do seu texto, tanto o parágrafo de introdução quanto os parágrafos de desenvolvimento, assim como o parágrafo de conclusão. Você vai fazer um roteirinho para todos eles, uma seleção de ideias, uma tempestade de ideias ali, com as principais ideias que vão constar de cada um dos parágrafos. Mas lembre-se de que para você roteirizar bem, você precisa interpretar bem. Interpretação anda aqui de mãos dadas ao roteiro. Você não pode fazer uma interpretação ruim, porque aí o seu roteiro ele acaba ficando ruim. Quando você interpreta incorretamente, você pode até mesmo fugir ao tema. É por isso que a gente vai falar um pouco da interpretação aqui neste vídeo também. Vamos mostrar na prática como funciona o roteiro. Se liga aí, olho na tela. Olha lá, primeira coisa que você precisa entender, qual que é o passo a passo para você elaborar um bom texto? A primeira coisa que você faz é literalmente interpretar. Esse processo de interpretação, ele envolve os textos motivadores, ou textos de apoio, ele envolve o comando da redação e ele envolve também o tema da redação. Você deve interpretar todos esses caras aí. Não deixe de interpretar todos esses caras. Você vai ver que é muito importante você interpretar todos eles de maneira que, quando você não interpreta, você foge ao tema ou ainda você pode também tangenciar o tema. Beleza? Então isso aqui é muito importante para você. Você vai pegar o tema e vai fazer uma interpretação dele. Professor, como é que eu faço isso? Eu vou te mostrar rapidamente como a gente vai fazer isso aí. Então você interpreta. Depois que você interpreta, o que você faz? Você vem aqui e faz um roteiro. Você vai roteirizar. Ah, Dixon, entendi. Então eu faço um roteirinho. Esse brainstorm que você vai explicar aí agora para mim é exatamente essa história aí. Eu interpreto, depois eu roteirizo. Depois de roteirizar, o que eu vou fazer? Eu vou rascunhar meu texto. É o rascunho. Você liga as informações que foram roteirizadas. Depois que você rascunha o texto, aí você vai para o texto definitivo. Você vai passar o texto a limpo. Então se liga aqui. Primeiro você interpreta, depois você roteiriza, depois você rascunha, por fim você passa o texto a limpo. Tem de ser nesta ordem aqui. Professor, mas o tempo é curto. E se não der para eu fazer tudo? Você vai ver que a gente vai poder até mesmo abrir mão do rascunho quando eu tenho um bom roteiro, quando a sua roteirização é boa, é eficiente. Dixon, mostra aí para mim. Se liga, vamos supor que você está indo para a sua prova,
você tem os textos de apoio, 1, 2 e 3 nesse caso, olha só. Texto 1, 2 e 3. Você vai perceber que os textos de apoio ou textos motivadores trazem muita informação relevante para você. Alguns deles trazem dados. Professor, mas eu posso usar os dados, os fatos, as ideias que são dadas nos textos de apoio, nos textos motivadores? Na verdade, você pode partir dessas ideias. Você pode pegar as ideias que estão aqui nos textos de apoio e você pode ir além delas. Você pode pegar ali, partir delas e ir além. É muito importante que você entenda que os textos, eles trazem ali elementos para fomentar a criação de ideias, para fomentar o entendimento do tema. É importante que você leia e faça uma interpretação detida desses caras. Vamos dar uma olhada. Sociedade que se formou da reunião de várias aldeias constitui a cidade, que tem a faculdade de se bastar a si mesma, sendo organizada não apenas para conservar a existência, mas também para buscar o bem-estar. Olha só que coisa importante que esse cara fala. As cidades não estão ali só para entulhar gente, entulhar carros, entulhar prédios. Elas são fundamentais para buscar o bem-estar. Este é um texto de Aristóteles, A Política, livro grandioso, tradução de Roberto Leal Ferreira, ele coloca aí também mais informações sobre esta obra. O texto de apoio 2. Um homem que cavalga longamente por terrenos selváticos sente o desejo de uma cidade. Finalmente, chega a Isidora, cidade onde os palácios têm escadas e caracol incrustadas de caracóis marinhos, onde se fabricam à perfeição binóculos e violinos. Ele pensava em todas essas coisas quando desejava uma cidade. Isidora, portanto, é a cidade de seus sonhos. Portanto, aqui ficou entre vírgulas porque é um elemento conclusivo que está deslocado, por isso que ele ficou entre vírgulas. Perceba, ele pensava em todas essas coisas quando desejava uma cidade. Você percebe que ele quer ali um local em que ele possa, de fato, ter ali todos os seus desejos, né? Que ele possa ali ter tudo aquilo que ele quer, que ele gosta. Então, a cidade onde os palácios têm escadas em caracol, incrustadas de caracóis marinhos, onde se fabricam à perfeição binóculos e violinos. Ou seja, é um local aqui de fabricação de coisas, de manufatura. Ele te dá um texto aí, As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino. Depois, o texto 3. O conceito de vida entre edifícios inclui um grande número de atividades que as pessoas realizam. Ele deixa bem claro aqui, ó, vida entre edifícios. Vai rolar uma crítica aqui. Inclui um grande número de atividades que as pessoas realizam ao usar o espaço público. Deslocamento de um lugar para o outro, caminhadas, paradas curtas, longas, olhar vitrines, conversas e encontros, exercícios, danças e atividades recreativas, trocas e comércios, jogos, shows de rua e até mendigos. Então, por isso que ele colocou vida entre edifícios. A gente tem muitas coisas aqui que vão além dessa vida aí entre edifícios, né, entre prédios. Todos os acontecimentos da vida ocorrem enquanto circulamos entre nossos semelhantes. Ó. Todos os acontecimentos da vida ocorrem enquanto a gente está circulando aí pela cidade. A vida, em toda a sua diversidade e esplendor, aparece diante de nós quando estamos a pé. Olha só, e não de carro. Tá vendo a importância que esse cara tá dando aqui, ó, para você andar aí na sua cidade? Em cidades vitais, sustentáveis, saudáveis e seguras, o pré-requisito para o desenvolvimento da vida urbana é que haja oportunidades para caminhar. Tá vendo aí o pré-requisito, cara? Continuando, tomando uma perspectiva mais ampla, no entanto, fica claro que uma série de oportunidades socialmente valiosas e recreativas surgem quando são cultivadas e quando a caminhada é incentivada, tá vendo? E quando a caminhada é incentivada. Fica claro que uma série de oportunidades socialmente valiosas e recreativas surge quando são cultivadas. Nas cidades, caminhar é muito mais do que apenas passear. Há contato entre as pessoas e a comunidade. Os prazeres livres da vida e as várias experiências sensoriais são usufruídas. Em sua essência, caminhar é uma forma especial de comunhão entre as pessoas. É claro que compartilha o espaço público como lugar de circulação. Então ele traz aí um texto, né? Cidades para la gente, cidades para gente, lá da Argentina. Como você percebeu, ele faz uma reflexão aí muito positiva, que a cidade ela deve ser feita para caminhar e não para os carros apenas, e não para os edifícios apenas, mas sim para as pessoas, porque é um lugar de comunhão, de encontro, de socialização.
Com base em 1, 2 e 3, elabore um texto dissertativo argumentativo acerca do seguinte tema: direito à cidade como condição de bem-estar social. Dixon, não sei nem o que é direito à cidade, ele já te deu uma ideia. Direito à cidade é aqui a ideia principal, a ideia geral. Você tem que falar de direito à cidade. Mas ele quer que você fale do direito à cidade como uma condição de bem-estar social. Pessoal, bem-estar, assim como bem-vindo, deve levar hífen, como você vê aí. Legal? Direito à cidade como condição de bem-estar. E aí, obviamente, você vai ter que explicar aqui o que é o direito à cidade, qual é este contexto que envolve o direito à cidade, e a gente vai ter de falar de bem-estar social. Esse direito à cidade, ele tem que assegurar bem-estar social. As pessoas não podem ter o direito somente de viver na cidade. Elas têm de viver bem, de forma a ter ali todos os seus interesses atendidos, ou pelo menos boa parte deles, né, atendidos. A cidade serve para isso, para congregar, para as pessoas se conhecerem, se socializarem, para caminhar. Ela deve ser mais feita para as pessoas, mais feita para o nosso dia a dia, do que feita somente para prédios, somente para carros. Dixon, entendi. O que foi feito aí até agora? Até agora, a gente tem aqui, ó, disso aqui que eu passei para vocês, a gente tem esse primeiro momento ali, a interpretação. Isso aqui é a interpretação. A gente vai começar a fazer um roteirinho. A gente vai começar a fazer um roteiro. Tá aqui, ó, roteiro do texto. Tá vendo aí? Já trouxe pronto para você. Se liga, cara. Olha só. Aqui eu vou colocar em outra cor aqui, vai ser melhor. Vamos colocar aqui, pode ser nessa roxa aqui, vai ser melhor. Olha lá. O que é o roteiro? O roteiro é essa seleção de ideias de maneira tal que você já selecione alguns argumentos, algumas ideias-chave para você desenvolver cada um dos seus parágrafos. E ele também é uma ferramenta crucial para você estruturar o seu texto. Note o seguinte, ó, que eu tenho aqui introdução, eu tenho aqui desenvolvimento e conclusão. Este texto ele possui 4 parágrafos. Eu indico para você que vai fazer o Enem fazer um texto com 4 parágrafos. Ah, eu gosto de 5. Posso fazer com 5? Pode, não tem problema. A minha preferência é com 4. Eu acho que dá para você trabalhar várias ideias interessantes aqui. Eu já fiz aqui um roteirinho para introdução. Para introdução, você tem de trazer o tema de forma muito clara e é interessante que você faça um resuminho dos tópicos, mas eles são facultativos aqui, ó. Você não é obrigado a fazer um resumo dos tópicos na introdução. Você pode fazer aí somente, né, trazer somente o tema da redação com a sua tese. Então lembre-se de que este tema aqui, você tem de abri-lo de modo a trazer a tese. Agora os tópicos você não é obrigado. Professor, para essa introdução eu vou deixar mais ou menos quantas linhas? Para essas nossas introduções, é interessante que você tenha aí, ó, mais ou menos umas 6 linhas para a introdução. E a parte principal vem para o desenvolvimento. No desenvolvimento você tem de se ligar. Aqui você vai colocar o desenvolvimento 1 no segundo parágrafo e o desenvolvimento 2, ou seja, o segundo aspecto do desenvolvimento no terceiro parágrafo. A gente vai ter um desenvolvimento com 2 parágrafos nesse texto. Ah, eu queria fazer com 3. Pode? Pode, mas aqui a gente vai fazer com 2. Dixon, em termos de linhas, o que é interessante aí eu fazer? Eu já vou passar logo para a conclusão. Na conclusão, a gente vai fazer a conclusão aqui com mais ou menos umas 5 linhas. Se a gente fizer uma soma aqui, da introdução com a conclusão, a gente tem 11 linhas. Isso quer dizer que a gente tem sobrando 19 linhas para o desenvolvimento. E é mais ou menos isso que você vai usar. Eu vou colocar aqui, ó, nesse carinha, mais ou menos 9 linhas. Mais ou menos 9 linhas. Nesse sentido, você já percebeu que eu estou destinando mais linhas para o desenvolvimento. Por quê? Porque é a parte principal do texto. É a parte mais relevante, onde você vai debater o assunto. Então vamos ver o que eu trouxe aqui para o segundo parágrafo. No segundo parágrafo, é importante que você faça uma contextualização do tema. O que é contextualizar o tema? É você explicar o tema. O que é direito à cidade? É você explicar por que ele é importante, por que ele está sendo debatido hoje,
qual a relação entre o direito à cidade e bem-estar social. Você tem que fazer uma relação entre esses caras. Posso trazer um dado estatístico? Posso trazer uma citação de algum autor? Pode sim. Dado estatístico aqui, eu trouxe uma informação, eu posso fazer uma citação da lei, na verdade aqui eu fiz uma citação da lei, né? Citar a lei. Nesse caso, a Constituição Federal de 88, porque todos têm direito à cidade, mas uma cidade com transporte, com trabalho, com lazer, com moradia, com educação, com saúde, tá vendo? Eu citei aqui o artigo 6º da Constituição Federal, eu poderia citar, né? Em termos de dados estatísticos, você também pode trazer algum dado falando aí que hoje cerca de mais ou menos 70% das pessoas vivem nas cidades no Brasil. Se você traz um dado estatístico, você é obrigado a trazer a fonte, a citar a fonte. Eu não tenho a fonte, então tome cuidado com isso. Professor, posso citar o IBGE, posso citar o IPEA? Você não pode mentir em relação ao dado estatístico, porque é muito fácil do cara descobrir aí que esse dado é incorreto. Agora, em termos de fonte, você não é obrigado a trazer aqui a fonte exatamente que divulgou aquilo, até porque várias fontes divulgam essa informação. Então, utilize aqui órgãos oficiais, meios de comunicação de renome, todos aqueles noticiários, todos aqueles informativos que são informativos sérios e de renome. Não cite qualquer um, porque não vai dar certo. Beleza? Cite aqui os mais conhecidos. E o desenvolvimento 2, o que eu trago? Você está vendo que eu estou lançando algumas informações aqui, mas eu ainda não estou nem respondendo essas informações, porque eu posso fazer isso no rascunho. Mas eu já quero fazer aqui, explicar o que é o direito à cidade. É o direito que todas as pessoas têm de uma cidade que os acolhe, uma cidade com lazer, com moradia, com transporte de qualidade, uma cidade também com meio ambiente, uma cidade com espaços públicos para as pessoas aproveitarem, uma cidade que não seja só feita para os carros, mas que seja feita para as pessoas. Entendi. É isso. Você está vendo que isso aqui é só o roteiro? Olha, voltando aqui, depois do roteiro, a gente está fazendo isso aqui, Depois do roteiro, você vai rascunhar o seu texto. Então hoje a ênfase é nesse cara aqui. Tá vendo como ele vai facilitar a sua vida? E o que vai para o desenvolvimento 2? No desenvolvimento 2, tá aqui. Você vai afirmar isso aqui, vai falar que a cidade deve ser construída para pessoas. A gente vai falar do bem-estar, ou seja, não apenas para carros, casas. É aqui que você fala do bem-estar. Porque ele deixou claro no tema, direito à cidade como condição de bem-estar social. Então a cidade não é só para abrigar pessoas, ela tem que abrigar com qualidade, ela tem que dar condições dessas pessoas viverem, para transitarem na cidade, aproveitarem os espaços públicos com espaços de socialização, Então, para possibilitar a convivência social, a cidade deve ser um espaço de todos, locus, que é local, por isso que está entre aspas aqui, porque é uma palavra latina, de encontros. A cidade é esse locus de encontro. Você pode citar um fato, um acontecimento da vida real, você pode dar um exemplo, exemplo de Brasília, que é uma cidade com vários parques, isso, você vai lá e cita alguma informação relevante. Dixon, entendi, então eu vou falar sobre isso no desenvolvimento 2, é exatamente isso aí. E na conclusão? Na conclusão, você é obrigado a trazer uma proposta de solução. Lembre-se de que você não pode trazer uma mera proposta. Para garantir direito à cidade, mas ele não colocou um problema. Então o que você vai fazer? Você vai problematizar. Você vai transformar o tema em um problema. Nesse âmbito, você veja o que é o tema, direito à cidade como condição de bem-estar social. Então, como a gente deve fazer para garantir bem-estar social no sentido de garantir uma cidade aí para todos, uma cidade mais inclusiva? Então a proposta de solução não pode ser genérica. Você chegar e falar dessa forma, cabe ao Estado garantir o direito à cidade na íntegra para todas as pessoas, com mais espaços de convivência. Não, isso é muito genérico. O que você faz? Uma medida que seja
de fato efetiva, que seja eficiente, uma medida que seja inovadora. Ah, mas que ninguém nunca falou sobre ela? Não. Mas tem que ser uma medida que seja extremamente precisa, que resolva o problema. Se liga, medidas públicas efetivas a fim de possibilitar o desenvolvimento dos locais, né? O desenvolvimento das cidades, ó, com renda, com lazer, o desenvolvimento eficiente das cidades para garantir dignidade, qualidade de vida e bem-estar para todos, com cultura, com educação. Tá vendo? É isso, é você garantir o artigo 6º. Dixon, só isso? Lembre-se de que, em uma proposta de solução boa, você tem de identificar aqui o autor. Quem é? Quem é que tem de fato, desenvolver essa medida? É o governo, são os estados, são os governadores, as autoridades. E como ela deve ser desenvolvida? Eu não posso só apontar qual é a medida, mas eu tenho que explicar como e para que também. Qual a finalidade dela? Como ela vai ser efetivada, desenvolvida e para quê? Com qual finalidade? Com que fim? Aí você consegue uma proposta de solução 5 estrelas, com uma intervenção 5 estrelas, para garantir uma nota máxima no texto. Fechamos aqui. E aí? Sentiu então a importância desse roteiro? O roteiro, quando ele é feito de uma forma precisa e você já está treinado, você pode até mesmo partir do roteiro e ir para o texto definitivo. Ou seja, você não precisa fazer o rascunho desde que você treine muito para isso. Não é para sair por aí falando, o Dixon falou que é para eu não fazer o rascunho. Não, não falei isso não. Falei que você deve treinar bastante. E aí você deve melhorar o roteiro. Você não pode só colocar algumas informações como a gente fez aqui. Você já deixa o roteiro mais vitaminado, mais anabolizado, com muita informação. Aí quando ele está bem carregado, aí você já pode ir para o texto definitivo, se o tempo estiver curto. Se não estiver curto, eu indico que você saia do roteiro, faça um rascunho primeiro, depois do rascunho você passa o texto a limpo. É isso aí, a gente fala sobre roteiro em outros vídeos aqui no nosso canal. A gente se encontra depois. Tchau!